Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estar estudando a lição 4 do dia 26/4/2020, que diz Vencendo os obstáculos. Texto do dia: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Síntese: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Uma lição muito importante hoje que nós vamos ter, que eu vou ler a introdução para nós entender qual que vai ser o nosso assunto do dia de hoje, que nos diz: o povo de Deus tinha se preparado para a terra em Canaã. E os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Hoje nós vamos ver que o povo de Israel, após passar 40 anos no deserto, pela sua desobediência e a sua falta de fé, chega o tempo deles passar e entrar na terra prometida. Só que antes deles entrarem na terra prometida, pelejarem contra Jericó e as outras cidades e estados, eles precisavam passar por um obstáculo muito grande, que era o Rio Jordão. Nós vamos ver que aquilo ali trouxe um pouco de medo e temor a eles, mas eles creram e Deus deu a vitória para eles. Então nós vamos estar estudando hoje como foi a passagem deles, como eles fizeram para chegar na terra prometida, onde que eles acamparam em Gilgal. E fique ligado que hoje a aula é muito bacana como todas as outras. O texto bíblico é de Josué, do 3 ao 5, capítulo 3, do verso 5 até o 17. É um pouco extensa. Você que vê, se querer dar uma conferida, confere aí. Não vou ler para não perder muito tempo aqui. Vou estar passando só os tópicos mais essenciais para não se tornar uma aula muito demorada. Vamos nos pontos mais específicos de hoje. Primeiro tópico e o primeiro subtópico, que fala atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois nesse dia Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa, o dia da saída do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Nós vamos ver que o dia em que eles entraram na terra prometida foi uma data muito marcante, pelo simples sentido de ser no dia da Páscoa, de ser exatamente quando ser 4 décadas após eles terem saído do Egito. 10 de Abib foi uma data a qual Deus anunciou a eles que eles sairiam do Egito para ir para a terra prometida. Passando-se 4 décadas, exatamente, eles ganharam e receberam, entraram na terra prometida. Então, por isso foi tão marcante. Existia tantas datas do ano para eles entrarem na terra prometida, mas Deus
permitiu e os concedeu para que eles entrassem na terra prometida, justamente no período da festa da Páscoa, que significa para o povo judeu a libertação do jugo do Egito. Então, por isso que foi uma data tão marcante para eles. Além deles estar conquistando aquilo que Deus tinha os prometido, também foi numa data muito significante para eles. Vamos para o segundo subtópico. A Arca do Concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto, que era levada pelo sacerdote e levita, mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelo sacerdote. Neste episódio, ao circuncidarem Jericó, quanto a levaram para o interior do Templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com a nova circunstância. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca, que representava a presença de Deus, devia guiar daqui para frente suas mentes e corações. A Arca do Concerto. Nós vamos ver que enquanto o povo ficou no deserto por um grande período de 40 anos, sendo guiado pelo legislador Moisés, eles eram guiados por uma nuvem durante o dia, para dar sombra, porque era um calor muito intenso. E de noite eles eram guiados por uma coluna de fogo, porque no deserto fazia muito frio à noite e ao dia muito calor. Então eles eram guiados tanto pela nuvem de dia como a coluna de fogo de noite. E a arca de Deus, que representa a presença de Deus, ela ficava no meio dos acampamentos, no meio das pessoas. Quando chega no período deles atravessarem o Rio Jordão e adquirirem aquilo a qual Deus tinha prometido para eles, Deus então tira a arca do meio deles e bota na frente deles. Então ali, o que Deus estava querendo ensinar naquela nova circunstância, naquele novo momento? Ali Deus estava querendo dizer: daqui para frente vocês não vão ser mais guiados pela coluna de fogo, nem pela nuvem, mas agora vocês vão ser guiados pela presença de Deus, ou seja, a Arca da Aliança. Então por isso que a Arca da Aliança naquele momento passou a ir para frente, e a coluna de fogo e a nuvem cessaram, como também o maná que Deus mandava para eles no deserto. Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles chegaram num período onde era o período da colheita, onde tinha muitos frutos. Então eles comiam do próprio fruto da terra e não da provisão de Deus. Terceiro subtópico, tópico 1, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar a peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade, que significa a separação para que a entrada na terra prometida ocorresse. Os guerreiros
e precisavam estar santificados. Nós vamos ver que quando eles foram para atravessar o Rio Jordão, Josué reuniu todas as pessoas e disse para que eles viessem se santificar, para que eles viessem conquistar a terra prometida, para que Deus viesse pelejar no meio do seu povo. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente, que nós precisamos, como o povo de Israel, para ganhar grandes conquistas, entrar na terra prometida, nós precisamos se santificar. Porque, como diz em 1 Pedro 1,16, sede santo, porque o Deus que vos chamou é santo. Para Deus trabalhar no meio da sua igreja, no meio do seu povo, através de uma pessoa, a pessoa precisa entender que ela precisa levar uma vida de santidade. Então, ali estava um dos pontos mais importantes para eles chegarem e conquistar a terra prometida através da mão poderosa do Senhor, e era a santificação. Santificai-vos para Deus pelejar através de nós. Nós vamos ver que Deus, ele é santo, santo, santo. 3 vezes santos. Esse atributo só cabe a ele. Então, que nós venhamos se santificar para Deus nos usar como vaso de ouro e vaso de honra na presença dele, para que nós venhamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque quanto mais a sua igreja, a igreja de Deus, se santifica, mais Deus opera e dá grandes batalhas e vitórias para nós, em nome de Jesus. Vamos para o segundo tópico: as dificuldades no caminho da bênção. Primeiro subtópico: a prova, o Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os guardavam, havia um obstáculo humano intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Nós vamos ver que o povo, eles atravessaram o Mar Vermelho quando Moisés estava guiando eles. Só que existe um paralelo que vai nos mostrar e nós vamos entender que havia uma grande diferença. Porque quando o povo atravessou o Mar Vermelho sendo guiado por Moisés, era para se livrar da mão do exército de Faraó, para eles sobreviverem. Porém, quando eles chegaram no Jordão, para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, além deles terem uma missão muito impossível, que era atravessar o Jordão, e ainda depois existia a cidade de Jericó. Seria uma batalha sangrenta. Nós vamos ver que para eles foi muito mais fácil, aos que estavam vivos, passar o Mar Vermelho do que passar o Rio Jordão e saber que iriam entrar em uma batalha muito difícil de se vencer. Então, ali exigia
muito mais de fé em Deus e coragem do que qualquer outra coisa. Só que pela graça e a misericórdia de Deus, aquele povo teve fé, teve coragem e passou o Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que estava transbordando. Nós vamos ver que o Rio Jordão é um rio que o Rio Jordão nasce em Hebrom, desce, enche o mar da Galileia, desce mais um pouco e cai no Mar Vermelho ou no Mar Morto, aonde ele deságua um rio de aproximadamente 251 quilômetros. Só que eles precisavam atravessar, só que com a bênção e as maravilhas de Deus, Deus parou as águas e eles atravessaram. A bênção, subtópico 2, a bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam em Canaã no tempo da bênção, pois aqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Nós vamos ver que quando o povo atravessou, como eu já disse um pouco antes, quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles chegaram num período de colheita. Então, Deus já estava aguardando eles para que eles viessem comer do fruto da terra. Foi aonde que eles comeram o fruto da terra, e quando eles comeram do fruto da terra, o maná do céu deixou de cair. Isto é o cuidado de Deus. Até este cuidado Deus teve de quando eles chegarem, eles não terem a necessidade na terra prometida, mas quando eles chegaram na terra prometida, Deus já estava esperando eles com um banquete para eles se alimentarem. O período a qual era um período de colheita. Terceiro, vamos ver aqui o terceiro subtópico do tópico 2, que diz o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado e de outro, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. O que acontece? O povo se santificou, se preparou, fizeram tudo como Josué tinha mandado através de Deus, e chegou o grande dia, o dia 10 de Abib. Então, chegando eles neste dia para atravessar o rio, os sacerdotes foram na frente, como Deus tinha mandado para a arca, a presença dele ir na frente. Quando os sacerdotes colocaram os pés na borda do Rio Jordão, diz o texto e diz o escritor do livro que não foi como o Mar Vermelho, porque no Mar Vermelho se abriu um caminho, onde o Mar Vermelho ele se abriu em 2 partes e o povo passou. Já no dia do Rio Jordão, quando os sacerdotes colocaram os seus pés na borda, criou como se fosse uma represa, onde parou a água do Rio Jordão, até onde secou aquela que estava vindo, e eles passaram. Deus fez como uma taipa, uma represa, como nós conhecemos, para o povo passar. E quando secou, o povo passou em terra seca.
diz a Bíblia Sagrada. Vamos ver agora o terceiro tópico, que diz um evento para não esquecer. Primeiro subtópico: o memorial de Deus. Deus falou a Josué, Josué 4:1, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erguisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significava aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Nós vamos ver que quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, Deus disse a Josué, quando ainda estava seco o rio, Deus disse a Josué: diz para cada homem de cada tribo ir até o Rio Jordão e pegar uma pedra e trazer a Gilgal, aonde eles se acamparam, para vocês fazer um memorial para quando os filhos dos filhos perguntarem por que aquelas pedras ali, era para eles dizer: aquilo foi porque Deus fez nós atravessar no Rio Jordão em terra seca. Essas pedras foram pegas de dentro do Rio Jordão quando Deus manifestou o seu poder. Então Deus quis trazer um memorial ao povo de Israel, tirando a pedra de dentro do rio e trazendo para fora e fazendo um local e um lugar do memorial. O memorial, subtópico 2, o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio. No local, os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quanto, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajeado com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas, estariam em Canaã, juntas em um mesmo ideal. O que acontece é que também Josué, não da parte de Deus, mas da parte dele, quis fazer e erguer um memorial, só que o memorial a qual Josué levantou foi dentro do Rio Jordão. Josué levanta um memorial dentro do Rio Jordão com 12 pedras, significando as 12 tribos. Então, diz a arqueologia que depois de muitos anos ela ainda estava intacta, mesmo com a correnteza, com as fortes águas do Jordão, elas estavam no mesmo lugar. Isto é um milagre de Deus. Vamos ao terceiro subtópico, o propósito dos memoriais. Vemos nas escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagem às pessoas, a tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais como neste episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descoberto diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vamos ver que o povo de Israel sempre erguia algum memorial. Deus os ensinou a fazer isso e eles faziam, tanto quando Deus pedia, quanto acontecia algo importante, tanto por um estado, por uma pessoa, por uma nação, por alguma tribo, eles erguiam algum memorial com algum símbolo ou significado. Então, nós vamos ver que até os dias de hoje, a arqueologia, as pessoas que estudam
a Bíblia, estudam a geografia bíblica, eles até hoje, nos períodos e nos tempos onde eles deixavam, no mapa onde que eles faziam isso, eles acham esses memoriais até hoje. Isso é muito lindo, porque nós vamos ver coisas que aconteceram há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, e até hoje estão intactas. Isto é a maravilha de Deus, isto é o poder de Deus. Isso nos alegra, porque não é apenas historinha de carochinha, mas a própria arqueologia, a própria ciência nos mostra que realmente isso aconteceu. Isso é algo que nos renova, nos anima e faz a nossa fé brotar e ferver de uma forma diferente dentro de nós. Irmãos, essa é a lição de hoje. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.